Relato doloroso depoimento, que se encontra no livro O que encontrei do outro lado da vida, psicografia da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Estava desencantada com a vida. Não tinha nenhum problema grave, porém, para mim, viver parecia enfadonho e aborrecido. Era muito mimada por meus pais, como filha única. Tudo faziam para que eu fosse feliz, mas isso não era suficiente. Planejei com antecedência meu suicídio. Era feia, pelo menos me achava sem atrativo nenhum. Nasci com uma pequena deficiência motora, era magra e morena. Sempre fui muito amiga de meu pai, que me entendia bem, e foi ele quem me ajudou a minimizar meus complexos. Na adolescência, apaixonei-me por um rapaz. Tudo fazia para conquistá-lo. Ele, porém, rejeitou-me. Sofri muito e revoltei-me pela primeira vez. Resolvi ser importante. Já que não era bonita nem rica, quis ser alguém estudando. Sendo muito inteligente, cursei medicina facilmente. Meus pais não pouparam sacrifícios para formar-me. Formada, passei a clinicar. Porém, não me fiz importante com o diploma. Era antipática. Hoje compreendo que tentei me impor, ser aceita pela sociedade pelo meu título de doutora. Sentia-me realmente sozinha. Desde a infância, via sempre ao meu lado vultos que não sabia definir quem eram. Quando formada, sentia-me perseguida. Sonhava muito, e a ciência não conseguia me convencer com suas explicações em relação a eles. Alguns desses sonhos repetiam-se sempre. Num deles, consultava pessoas, porém repelindo os pobres que se voltavam contra mim, amaldiçoando-me e perseguindo-me. Aí corria e acordava assustada e aflita. Em outro sonho, que se repetia, ia a um lugar estranho. Não conseguia saber onde era e escutava uma voz. Às vezes via um vulto sem distinguir quem fosse. Faça o bem, seja boa e se livrará dos que a perseguem. Você tem em sua profissão a arma para defender-se, se usá-la para o bem, fazendo caridade, ou a brecha para a sua perdição. Procurava na psicologia o porquê desses sonhos, que, para mim, eram pesadelos. A conclusão que encontrei, e que parecia a mais lógica, é que poderia ser algo que escutara ou vira na infância. Queria casar, ter filhos, porém não tive sorte nesse sentido. Com ninguém parecia dar certo. Um rapaz, que sabia não ser honesto, aproximou-se de mim com interesse. Nesse tempo, ganhava razoavelmente bem. Dei-lhe de presente, por insistência dele, um carro, e ele sumiu. Fiquei muito aborrecida. Não o amava, mas me doeu o orgulho. Sentindo-me cada vez mais perseguida e triste, meu pai levou-me para tomar passe num centro espírita. Lá tive a impressão de que estava presente o vulto que me aconselhava. Gostei na hora. Depois achei tudo bobagem e não quis voltar mais. Não segui o conselho da voz. Hoje sei que era um antigo instrutor que prometera ajudar-me quando encarnada. Cada vez mais fui achando a vida chata e que a morte acabaria com tudo. Pensei friamente e decidi matar-me, de uma forma que seria considerada derrame, pareceria natural. Isso para evitar maiores sofrimentos aos meus pais. Marquei a data fatal. À noite, ao deitar-me, apliquei em mim mesma uma dose forte de insulina.
Desfiz-me do material que usei e me deitei. Foi horrível. Comecei a sentir os sintomas esperados, porém não julguei que fossem tão dolorosos e aflitivos. Uma estranha agonia tomou conta de mim. Parecia que ia arrebentar. Doía-me o corpo todo. Senti um tremendo mal-estar. A cabeça parecia que explodiria a qualquer momento. Vi nitidamente meus perseguidores. Rodearam-me, riam vitoriosos, dizendo-me horrores. Você agora é nossa, vem, maldita. Verá que nada acaba com a morte do corpo e que seu inferno se inicia. Agora, como suicida, nem seu protetor poderá ajudá-la. É nossa. Anos esperamos sua vinda. E hoje nos facilitou, matando seu corpo. Gargalhavam. Eram horríveis, vingativos. Tive medo, pavor, agarrei-me ao meu corpo, desejei ardentemente não morrer. Se eles falavam de um protetor, roguei por ele com toda a força que me restava. Tentei gritar, chamar por socorro. Não consegui. Não sabia se meu corpo morrera ou não, nem calculava o tempo que passara nessa agonia. Meus perseguidores impacientavam-se e, entre insultos, chamavam-me. De repente, vi meus pais, aflitos, a socorrer-me. Levaram-me ao hospital. Companheiros examinaram-me e medicamentos foram aplicados. Entendi que meu corpo não morrera. A dose não fora suficiente para matar-me. Lesei meu cérebro de modo irreversível. Tornei-me um vegetal. Não me movia, não falava. Escutava sem entender ao certo. Enxergava somente, mas às vezes confundia as imagens. Via sem entender o que eram. Meses fiquei assim. Do hospital fui conduzida para casa. Aí compreendi o quanto fora egoísta e como fizera meus pais sofrerem. Eles amavam-me muito e foi com grande dedicação e carinho que cuidaram de mim. Algo acontecia comigo sem que eu entendesse. Meu corpo estava inerte, o cérebro lesado, porém conseguia entender muitos dos acontecimentos que me rodeavam. Hoje sei que entendia pelo Espírito. Continuei a ver meus perseguidores. Eles não se apiedaram de meu sofrimento. Riam e debochavam do meu estado. Como também me falavam de acontecimentos do passado, de outra encarnação em que os havia prejudicado e exigiam cobrança. Eram 12. Diziam que nem todos aqueles que eu prejudicara estavam ali. Muitos haviam me perdoado e seguiram seus caminhos. Fizeram-me recordar. Eu fora um médico inteligente, de muitos conhecimentos, que cobrava a preço de ouro meus serviços. Deixei muitos pobres morrerem sem querer atendê-los, e alguns deles e de seus parentes ali estavam. Usando a profissão, matei 4 pessoas, e de 2 recebi dinheiro para fazê-lo. Um homem que fora amante de uma senhora importante pagou-me para livrar-se dela. Outra, uma mulher, matei-a a pedido do marido para que ficasse viúvo. E minhas 2 amantes foram mortas para eu ficar livres delas. Não havia dado valor a afetos e deles abusara. Sofri muito quando desencarnei. Socorrido, reencarnei logo após um período de estudos, bem longe, em outro país, num corpo de mulher e sem a beleza que tivera anteriormente. Mas quem não perdoa, não descansa, sofre e anseia fazer sofrer. Acabaram por achar-me. Entendo agora os conselhos que bondosamente recebia em sonhos. Se fizesse pela medicina nesta vida a reparação do mal que cometera, eles não poderiam me atingir, e eu poderia ajudá-los fazendo com que me perdoassem. Mas nada fiz, ou pouco fiz.
Eles, com rancor, tudo fizeram para enfadar-me. Até sugestões deram a meu namorado para que sumisse. Aplaudiram minhas ideias de suicídio, incentivando-me. Porém, não me forçaram e não o poderiam. Suicidar-me ou não cabia a mim, ao meu livre-arbítrio. Fui responsável por meu ato e sofri muito por isso. Nesse período de inércia, fui tratada com carinho. Banhavam-me, alimentavam-me e comecei a fazer fisioterapia para tentar forçar meus movimentos. Não mais vi o vulto, nem ouvi mais os conselhos daqueles que tentaram alertar-me, o protetor, segundo os perseguidores. Meu pai teve a feliz ideia de pedir ajuda a grupos espíritas, que caridosamente foram até em casa. Ao tomar passes, fazia-se um círculo amarelo em minha volta, e as entidades que me perseguiam não conseguiam se aproximar. Eu nem os ouvia. Foi um alívio. Esse círculo ficava por horas ou dias. Bastava que pensasse algo de ruim, rancor ou revolta para que ele sumisse. Aos poucos foram diminuindo os que me perseguiam, segundo um deles, um que eu assassinara. Os bons espíritos estavam convencendo-o a perdoar em troca de socorro, e os desertores, como dizia, estavam indo embora. Duas senhoras bondosas e agradáveis, às quais sou imensamente grata, passaram a visitar-me com frequência, e não só me aplicavam passes, como também falavam para que eu pudesse ouvir. Aconselhavam-me a orar e a pedir perdão a Deus. Comecei a orar, como diziam, não as preces decoradas, mas as que saíam do coração. Escutava os livros que liam de livros espíritas, entendia-os pelo espírito, às vezes bem, em outras de forma confusa. Arrependi-me sinceramente de meu ato tresloucado, pedi inúmeras vezes perdão a Deus e aos meus perseguidores, que foram diminuindo até que os 3 últimos mais rancorosos perdoaram-me e foram embora. Senti-me definhar. Uma simples dor de dente ou de barriga incomodavam-me muito, e eu nem conseguia indicar onde doía. Apesar de muito sofrimento, sentia-me tranquila. Se os espíritos que me perseguiam perdoaram-me, Deus também, certamente. Cada vez mais orava e meditava. Um dia, após profunda meditação, ouvi a voz amorosa do protetor. Pedi-lhe perdão. Meu espírito emocionado vibrou de contentamento quando escutei. Perdoo. Todos a perdoaram. Você também deve perdoar-se. Logo seu corpo morrerá. Esteja em paz. As dores pioraram. Senti enorme fraqueza. Levaram-me para o hospital onde desencarnei. Nada vi do meu desligamento. Senti-me dormir. Acordei sentindo-me melhor. Pelo menos consegui falar e fui informada pelas bondosas pessoas que me atendiam que desencarnara e estava numa enfermaria de recuperação, num hospital de socorro a suicidas. O tratamento foi longo. Bastava pensar no meu ato para me sentir paralisada. Pacienciosos, os abnegados trabalhadores ajudaram-me. O remorso dói terrivelmente, mas a vida continua. Entristecer-se com os nossos erros não os anula. Assim resolvi reagir. Melhorei. Passei a estudar e a trabalhar em pequenas tarefas, ajudando os mais necessitados. Sinto-me melhor, fortaleço-me. Não reencarnarei logo. Quero preparar-me, porque não será fácil minha vida encarnada. Necessito aprender a dar valor à vida física alheia e à minha. No hospital onde fui socorrida, vi e tenho visto muito sofrimento e quanto sofre o suicida. Na espiritualidade não há cópias. Na morte de suicidas, as dores não são iguais. Interessei-me pelos relatos dos companheiros e indaguei sobre o assunto.
Graças a Deus, não desencarnei no momento em que lesei meu corpo e pude ter a ajuda de pessoas boas que me orientaram. Arrependi-me, roguei perdão a Deus, desencarnei e fui socorrida por espíritos bondosos que me ajudaram juntamente com os espíritas encarnados. Mas nem sempre isso acontece. O remorso não anula o fato. Ter remorso é reconhecer com sinceridade o erro e saber que se pudesse voltar atrás, não o teria cometido. Pedir perdão é pedir um recomeço. Pedir ajuda é querer socorro. Porém, as consequências do ato estão em nós. Na espiritualidade, não é taxado nem tempo, nem sofrimento para determinado erro. A maioria dos suicidas conscientes não se arrepende de imediato, tornando seu sofrimento maior. Suicidam-se por estar insatisfeitos, por se sentir infelizes. Passam para a vida espiritual e em nada se modificam. Continuam infelizes. Seus problemas não foram resolvidos, mas agravados. Pensam que, com seu ato deslocado, forçarão os outros a lhes fazer a vontade, e isso não ocorre. Então se desesperam. Muitos se perturbam tanto que enlouquecem de dor e desespero. Em outros, o ato infeliz fica gravado na mente. Assim, veem e sentem seu fim sem descanso. O fluido vital, cortado bruscamente, dá-lhes a impressão de estar no corpo físico. Sentem-se sós, abandonados e com dores terríveis. Alguns ficam no corpo, sentindo os vermes comê-los, num desespero alucinante, às vezes por anos, até que pouco ou nada reste do corpo carnal. Como sofrem! Muitos vagam sem consolo, sofrendo dores atrozes nos vales, nas furnas do baixo umbral. Os horrores são tantos que o livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone A. Pereira, dá aos encarnados que o leem uma pequena visão, por não ter podido o autor narrar tudo o que viu e sofreu. Eu, sendo perseguida por entidades vingativas, fui culpada? Sim, sinto-me culpada, arrependida e perdoada. Meu livre-arbítrio foi respeitado. Não houve obsessão. Assediaram-me com sugestões. Tive, como muitos têm, alguém bom ajudando. Atendemos às sugestões de quem queremos, ou dos bons ou dos ignorantes. Mas, se a obsessão for constatada e o obsediado se suicidar, mesmo obsediado, só se suicidará quem se afinar com a ideia. Mas, nesses casos, leva-se em conta a perturbação que tinha no momento, como em casos de doentes mentais. Não se comete injustiça na espiritualidade. Porque alguns suicidas sofrem muito tempo e outros não? Depende muito de a pessoa se arrepender com sinceridade e chamar por ajuda. Muitos dos que sofrem por muito tempo não o fazem somente pelo crime do suicídio, mas também por outros erros, por outras más ações. E os que enlouquecem, como irão se arrepender? Estes são observados com carinho pelos socorristas que, quando julgam ser o momento certo, os levam para um socorro. Muitos suicidas têm consciência do seu estado. Socorridos recuperam o raciocínio, podem estudar e outros não. Por quê? Conseguir recuperar o raciocínio depende de muitos fatores, como do tempo que ficou em sofrimento vagando, do remorso, se é destrutivo ou não, porque muitos não querem se perdoar nem pedir perdão. Realmente, muitos socorridos em hospitais no plano espiritual, tratados com bondade e carinho, não conseguem se recuperar. Só a bênção da reencarnação será o remédio necessário. Porque o modo de sofrer não é igual para todos os suicidas.
nem poderia ser igual, como já disse, aos suicidas conscientes e que se matam no momento de desespero. Alguns se arrependem logo, outros não. Muitos vêm acompanhados de más ações, outros não. E o modo de sofrer não pode ser igual. Uns ficam no corpo por não ter havido desligamento natural. Outros são atraídos para furnas, vales no umbral, ou são levados porque seus fluidos são tão fortes e angustiantes que não é bom que vaguem entre encarnados, embora alguns fiquem assim mesmo. De qualquer modo, o sofrimento é terrível. Não se despreza um veículo tão precioso para nosso desenvolvimento como o corpo físico, matando-o por livre vontade, sem sofrer as consequências. Eu penso que terei um medo pavoroso de cometer novamente o mesmo erro. Aqui temos estudado muito este ponto para que não pensemos nisso e para que nos fortaleçamos no aprendizado para não cometer o mesmo erro. Mas tenho conhecimento de alguns internos do hospital que não mataram seu corpo carnal pela primeira vez. Normalmente, quem se suicida é egoísta. Num egoísmo grande, mata seu corpo sem pensar se isso causará ou não sofrimento aos entes queridos. Normalmente, quer que a vida encarnada lhe seja favorável, quer que as pessoas que o cercam lhes façam à vontade. Tal não ocorrendo, não quer viver. É preciso lutar e vencer o egoísmo, aprender a aceitar as lições de dores da vida encarnada e os sentimentos, o modo de ser dos que nos cercam. O suicida, ao reencarnar, tem que vencer todas as tendências que o levarão a ter ideias de suicídio, porque novamente, encarnado, sofrerá problemas e terá de superá-los. Meu objetivo nestas perguntas e respostas foi o de orientar. São indagações que fiz a instrutores e o que sempre escuto entre os companheiros. Também quis contar minha triste história de uma desertora que, pela bondade de muitos, se recuperou. Afirmo isso para não repetir o mesmo erro e, se possível, evitar que outras pessoas errem, porque, a meu ver, não existe dor maior do que aquela sentida pelo suicida. Nenhum motivo justifica tal ato, cujo sofrimento parece eterno, infindável, e só com a bênção da reencarnação podemos esquecer nosso erro, ter paz e força para recomeçar. Agradeço a todos os que me ajudaram, ao Pai misericordioso pela infinita bondade e amor, dando sempre aos seus filhos a oportunidade do recomeço. Que Deus seja louvado. Também louvo as pessoas encarnadas e desencarnadas que não desprezam os suicidas, mas os orientam. Não os criticam nem os condenam. Ajudam. Somos donos dos nossos atos e estes acompanham-nos. Felizes os que voltam ao plano espiritual, acompanhados de boas ações e no tempo previsto. Simone.